Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, filha. Não te vejo há muito tempo. Como eu vim a correr, agora tivemos que falar. Estás toda molhadinha, toda da chuva. Um pinto. Ai, a mãezinha. Não tem aqui roupinha para te trocar. Que escândalo. Uma mãe que anda sem muda de roupa para a filha. Para a filha que tem 39 anos. Não, como as mães andam sempre, não é? Com aquelas mochilinhas, com quando muitas coisinhas. Quando é que decidiu que já estava? E os dias dois? Decidi mal. Ainda por cima tem uma mochila sempre enorme, cabia perfeitamente. Mas também se andasse com elas, eu andava aqui a dizer para que a mãe acha que eu sou uma criança. Portanto, também não havia como ganhar. Não interessa, mas neste momento eu teria a vingança porque estava perfeito. Estava perfeito e tinha As mães vivem para esses momentos. Aquele em que a solução é perfeita no momento perfeito. Sim, tu no outro dia ligaste-me a perguntar se eu tinha um livro. Livro que eu já não via há séculos. Exato. E eu fui à prateleira e encontrei-o imediatamente e disse: eu sou tão boa. Exato, exatamente. Mas o verso desta medalha é que se eu não tivesse encontrado o livro, eu sou tão má porque eu não tenho um livro. Eu não tenho um livro há 4 anos, posto na prateleira num sítio acessível, quando eu sítio acessível para um dia, quando a minha filha se lembrar que precisa dele, ele estar lá. Por isso é que nós, como não nos queremos desfazer do lado bom da moeda destes eurecas, temos que aguentar o lado mau. A omnipotência tem os dois lados, exatamente. Mas o assunto de hoje é um assunto que nos traz aqui, é um assunto muito triste e dramático. Sim. E porque eu queria aproveitar este momento, toda a gente, exceto a Ana, que não vê essas notícias porque lhe fazem impressão. Sim. Toda a gente em Portugal conhece a história trágica da morte de um jovem de 14 anos que alegadamente, parece que confirmadamente, matou a mãe, que era uma autarca de 40 e picos anos. E a sucessão, eu compreendo que toda a gente se interesse e queira saber o que é que aconteceu, porque nós temos uma necessidade enorme de sentir que controlamos o mundo e que sabemos como é que as coisas ocorrem. Portanto, aquele livro para mim foi sempre importante, porque é que coisas más acontecem às pessoas boas. Portanto, supostamente as pessoas boas, direitinhas e que fazem tudo certo, ou pelo menos tentam fazer, não têm resultados maus. E portanto nós queremos, isso é uma nossa sensação, é uma ilusão que nós criamos, do que eles chamam a ilusão do mundo justo. Sim, do mundo justo. E portanto no mundo justo, se nós fizermos as coisas bem feitas, seremos recompensados por elas. E portanto perturba sempre muito e queremos desesperadamente encontrar qualquer coisa na vítima que faça com que ela seja diferente de nós. Claro. Ou seja, é aquilo que leva e que os psicólogos estudam e os sociólogos estudam, que é a dupla vitimização. Primeiro empatizamos com a vítima, mas no segundo passo procuramos distanciar-nos. Eu nunca vou por aquela rua, portanto a mim não podia acontecer nada. Sim. Eu não uso mini-saias, assim. Por isso ninguém me violava. O meu filho é muito querido e eu dedico-lhe muito tempo, por isso. E pronto, e portanto os jornalistas partem que nem cães de caça à procura de pistas que possam justificar o que aconteceu. E quando essas pistas não existem e não há um pai abusador, uma situação de abandono, isso tudo acontece numa família de classe média, de uma mãe com uma figura pública que se conhece, todas as notícias sobre a criança, embora exemplarmente muito pouca gente tenha falado, nem escolas, nem professores, nem nada, mas lá vai havendo alguém que diz que a criança era bom aluno e era calmo, mas muito pouco, menos do que isso é de louvar, mas eles continuam a esgravatar, ao ponto de eu ter ouvido um comentário na televisão que me fez pensar que tínhamos mesmo que ir a este assunto, em que uma senhora psicóloga dizia: como ele era muito calmo e bem educado, é preciso os pais estarem alerta. Primeiro fala como se conhecesse a criança, coisa que não conhecia. E em segundo lugar, diz, pronto, se a tensão que acumulada um dia pode levar alguém a pegar numa arma e a disparar.
Temos sempre a questão da arma, que é as armas, sabemos que nos sítios onde há armas há um risco maior. Mas de resto, o que eu achava importante dizer é que se isto é uma tendência natural, quase instintiva nossa, de querermos saber todos os detalhes para voltar a achar que o mundo é um mundo justo, nós temos uma alternativa, que é policiarmos a nós mesmos, ou seja, olharmos para nós próprios e a responsabilidade profissional, mas estou a dizer mesmo na nossa curiosidade, tentarmos perceber que podemos querer entender o que é que se passou, mas que não temos dados, nem nunca iremos ter os dados todos. Portanto, não vale a pena fazer teorias, não é? O que me chocou realmente foi a reação de muitos comentadores e comentadores com ar responsáveis, em que se queixavam, aparentemente se queixavam, já para não falar nas redes sociais, de que a lei prevê que, por ser um menor de 14 anos, terá que ir para um centro educativo e poderá estar preso, isolado, mas com acompanhamento durante 3 anos. As pessoas já estavam todas a perguntar: 3 anos? Mas mata a mãe em 3 anos? Uma sede de vingança. E o que eu achei mais horrível foi que parecia transparecer em muita gente um ódio aos adolescentes, do género, eles são uns monstros. Estava-se a ver. E eles todos pudessem, matavam-nos todos, eliminavam-nos e, portanto, vamos agir. E foi exatamente isto tudo, coincidiu com a morte de um grande homem que era Álvaro Laborinho Lúcio. É um homem extraordinário, eu ainda não consigo falar no passado, um homem extraordinário que lutou pelos direitos das crianças. E estas leis que foram feitas e em que se considera que uma criança de 14 anos não é igual a um adulto, são leis que resultam deste trabalho do Laborinho Lúcio, que foi Ministro da Justiça, da Dulce Rocha, do Armando Leandro, de pessoas que foram realmente extraordinárias a mudar estes paradigmas. E é por alguma razão, é porque não é o nosso desejo, não é a prisão, mesmo a prisão. Sim, em qualquer idade é um sítio de reabilitação. A pena de morte, como aos Estados americanos, é que é o direito de uma pessoa sobre outra de acabar com a vida de outra pessoa. Mas nestes casos, o que nós pretendemos é que este jovem, que deve estar num sofrimento enorme e já consta que chegou ao centro no Porto completamente perturbado e arrependido, que este jovem já vai ter que pagar a vida toda com o remorso desta situação. Mas se não tiver remorso e se for um psicopata, então, se fosse, aí precisa do acompanhamento de apoio e de acompanhamento para bem dele e para bem da sociedade. E isto é que me chocou mais, porque de facto, se eu fosse mãe desta criança e se um filho me tivesse morto aos 14 anos, por um impulso, porque ou por doença, ou porque estava... Ou por coisa, ou porque carregou no gatilho. Ou não. Sim, ou por acidente. Ou porque carregou no gatilho. Não tinha noção. Mas sem noção, tipo desenhos animados, vai sair e tem os pensos, como nos desenhos animados ou nos jogos de computador. Não sabemos. Se eu fosse mãe desta criança, tudo o que eu queria era que ela encontrasse a paz. Ajuda e paz. Ajuda e paz. Não queria vingar-me do meu próprio filho. E se eu fosse pai deste miúdo, poderia ficar muito zangado, que acho que é um sentimento absolutamente natural, mas no fim da história queria o melhor para o meu filho. E se eu fosse o irmão de 19 anos, sentiria uma raiva e um ódio enorme a este irmão, uma perplexidade, uma incredulidade, mas tudo o que eu quereria era que ele encontrasse quem o acolhesse e quem o protegesse. E agora vamos à parte triste, Ana. A parte triste é que estas leis foram criadas, de facto, 3 anos isolado, e há estes centros que são centros especiais em que realmente os miúdos são isolados uns dos outros e é um sistema mais de detenção, pró-prisional, pró-detenção, e ainda não foi julgado, portanto está ali. Sim, estamos a falar nisto em termos teóricos, porque há outras crianças. O que nós sabemos desses centros e de muitas reportagens que foram feitas é que, infelizmente, o acompanhamento é
Ineficiente. Em muitos casos, muito ineficiente. Eu lembro-me de conhecer um caso em que o psiquiatra mudava a cada 15 dias ou a cada mês, e que voltava a ligar à família e pedia à família para voltar a contar a história toda. E quando nós sabemos que todo o apoio terapêutico a qualquer pessoa se está dependente da relação que se cria, claro, mais do que do método A ou do método B, ou se é mais psicanalítica ou mais comportamental ou mais isto, é a relação. Exato. É a relação com outra pessoa. Imaginamos como é que uma criança vive e sente este abandono constante e este trabalho que fica sempre Sim, a meio. E mesmo em termos de sociedade, o que é tão fácil para nós e também ajuda a vilanizar estas pessoas todas de uma forma que permita ao nosso Estado e à nossa sociedade ignorá-las e não querer fazer o trabalho. Mas se nós não fazemos este trabalho com as crianças de 14 anos e 15 ou 16, estamos inadvertidamente a criar um ciclo de maiores problemas, maiores dificuldades e maiores riscos para a sociedade também. Porque eventualmente eles vão sair de lá, não é? Vão ter que ser integrados na sociedade ou não vão conseguir integrar-se na sociedade, o que só vai causar ainda mais problemas. Portanto, mesmo em termos de investimento para a sociedade, não é inteligente. Eu sei que o dinheiro é finito e que é preciso escolher as áreas em que se faz. Mas esta é decididamente uma prioridade. Só que se nós cairmos nesta coisa do quero lá saber, agora vou gastar o dinheiro dos meus impostos a ajudar uma criança, um criminoso. Sim, mas é que temos mesmo que pensar nisso e como estamos a pensar nisso agora porque foi um caso de uma família com mais visibilidade, porque não pensámos nisso, não falámos nisso, em eleições passaram-se, ninguém falou disto, nunca ouvimos falar sobre isto, não é? E este cuidado e esta atenção especial, é óbvio que trabalhar em qualquer um destes sítios deve dar 30 mil burnouts. Claro, os profissionais, se não forem eles próprios também acompanhados, etc. E se não forem e não tiverem as condições de trabalho. Exatamente, é? Exatamente. E portanto é tão mais fácil como sociedade empolgarmos até ao caso seguinte, não é? Claro. Amanhã vai haver outro e passamos ao caso seguinte e acharmos no fundo que isto são casos isolados, e felizmente são, mas existem lá uma data de outros casos que nós não estamos a ver, que não estamos a ver. Ou se calhar até nem foram tão extremados, ou se calhar nem estão lá, porque não há vagas. Exatamente. Sim. E sabemos que as instituições, mesmo neste momento, continuamos ainda com quase 6 mil crianças institucionalizadas e muitas delas, os próprios relatórios Casa diz, são adolescentes que estão, eles próprios dizem, como bomba pronta a explodir. Mas eu conheço um caso num liceu que conheço bem, que há 2 crianças, pelo menos, mas uma que com problemas psiquiátricos, com dificuldades e com comportamentos já muito, muito extremados e que poderia ser facilmente gerível se fosse bem medicada, mas como está numa destas instituições, não sei se é essa propriamente, porque é um regime mais aberto, porque não é esta. Pode ir à escola, pronto, sim. Mas seja como for, não, por causa desta troca e falta de condições, não é dada medicação constantemente e etc. E portanto é uma bomba relógio. Dentro de uma escola dos nossos filhos, onde todos estamos. Portanto, para o bem de todos, é bom que nós nos responsabilizemos também por eles. Exatamente. E imaginemos que se o sofrimento mental está no topo da cadeia dos sofrimentos, pelo menos para mim acho que está, e de facto é muito estranho. Nós só começamos a preocupar-nos muitas vezes com as crianças, e isto era também muita filosofia do Labrino Lúcio e da sua equipa, quando elas nos dão problemas. Claro. E quando os problemas podem afetar-nos a nós, ou porque há um assalto, ou porque há isto, e normalmente quando o adolescente começa a ter alguma autonomia e poder fazer isso, mas na realidade, quando nós se calhar olhamos para o tempo que as crianças passam na creche, em que Portugal bate o recorde de horas, e muitos outros fatores por aí adiante,
são pequenas pedras que vão. E isto não tem nada a ver com o caso em particular, do qual a gente não sabemos nada. E a única coisa que louvamos é que de facto não haja fugas de informação para alimentar a nossa curiosidade, às vezes um bocadinho mórbida, e que a prioridade dos profissionais que lidam com isto seja de facto o bem-estar daquela família e o bem-estar daquela família e o acompanhamento deste trauma. E mais uma recomendação: Portugal não é a América, nós sabemos que não há assim tantas armas em casa disponíveis, mas por amor de Deus, não tenham armas em casa. Não vamos seguir a América em tantas coisas, não vamos começar... Se repara uma coisa, Ana, num coisa curioso foi que quantos casos é que nós temos, e há casos de, inclusive o rei de Espanha, o Juan Carlos, em que acidental, a que brincar com uma arma se matou um irmão. Aí pôs-se a questão do acidente. Quando se põe em relação à mãe, há aqui um fenómeno qualquer muito estranho que eu gostava que alguém explorasse, de pais que provavelmente não estão nada felizes nem tranquilos com os filhos que têm. Se calhar é ir longe demais, mas parece, a reação são sempre tão violentas contra a criança, que quando é o caso de uma mãe, que realmente eu acho que há aqui mães que estão muito infelizes com os filhos. Pronto, nesta nota trágica, desejamos o melhor para toda a gente envolvida neste trauma. Até para a semana! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.